Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa é uma questão do Enem de 2022 que trata sobre componentes da força resultante, sistemas conservativos da parte de dinâmica. Então bora lá para a gente ver o que diz a questão. A questão diz assim: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. O que ele quer dizer com esses dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda? Ele está dizendo, então, que serão duas cordas que vão sustentar o assento do balanço. A gente não pode, então, esquecer durante o exercício que aparecerão, então, duas forças de tração. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja de 25% superior à tensão máxima, calculada nas seguintes condições. O que ele quer dizer então? Que essa corda ela suporta 25% a mais do que a carga máxima que a gente vai calcular. Isso aí a gente chama de coeficiente de segurança. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Então, o balanço vai chegar no máximo 90 graus para trás e 90 graus para frente. Os filhos utilizaram o balanço até que tenham uma massa de 24 kg, ou seja, esse será a massa máxima que o balanço irá suportar. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Está grifado igual aos outros e está de vermelhinho. Por quê? Tem sentido ele dizer que o movimento se aproxima do movimento circular uniforme. Ele está te dando uma pista do que a gente vai fazer. Porém, você não pode considerar que todo movimento seja um movimento circular uniforme, porque ele não é, tá bom? E ele está longe de ser um movimento circular uniforme. Mas no intervalo de tempo bem pequenininho, que vai ser no momento que a gente vai fazer o estudo, a gente vai poder considerar que é para facilitar os cálculos, tá bom? Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. E por último, ele retira todas as forças de atrito. Qual a tensão de ruptura da corda? Bom, primeiro vamos entender por que ele está falando que é um movimento circular. E lembrando que é só no instante, ali no intervalo de tempo bem pequeno, no que a gente vai estudar as forças, tá? Que é quando ele passa pelo ponto mais baixo. Só ali que você vai considerar que é um movimento circular uniforme. Mas por que considerar que é um movimento circular uniforme? Porque no movimento circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta. Ou seja, depois que você fizer todas as contas, sobra só uma força, que é a própria força centrípeta. A força centrípeta, de fato, ela não existe. Você vê que eu coloquei aí entre aspas. Por que eu disse isso? Porque, na verdade, são outras forças ou a composição de várias forças que se tornam ou fazem o papel da força centrípeta. Por exemplo, para ficar fácil da gente ver, quando o ônibus espacial ele está girando em movimento circular uniforme em torno do planeta, em torno da Terra, quem está fazendo o papel da força centrípeta é a força gravitacional. Por quê? Porque a força gravitacional está direcionando para o centro, ela é constante e direcionada para o centro da circunferência. Então ela está fazendo o papel da força centrípeta, percebe? Porque a definição de força centrípeta é a força responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade. Vamos ver outro exemplo? Um carro de Fórmula 1 fazendo um circuito circular com velocidade constante, ele está fazendo um movimento circular uniforme. Quem está fazendo o papel da sua força centrípeta? A força de atrito. Está entendendo como é que é? Então sempre tem, é por isso que está escrito entre aspas que ela não existe. Ela existe, mas ela é resultante de outras forças. E no caso do balanço? No caso do balanço, no ponto B, que é o ponto mais baixo que a gente vai estudar, e depois eu vou explicar por que é no ponto B, a força de a força centrípeta virada para o centro aqui da sua 1/4 de circunferência, ela é a resultante entre as duas trações e o peso. Aqui de novo o DCL, né? Quantos DCL a gente fez ultimamente? A resultante centrípeta é a resultante entre as duas forças de tração e o peso. Por isso que chama componentes da força resultante.
Ou seja, eu tenho 3 componentes aqui para dar a força centrípeta. E por que eu sei que é o ponto mais baixo que eu vou estudar? Que é ali que vai ter a tração máxima. Ora, uma corda, a corda, para aparecer uma força numa corda, você tem que esticar ela. Se você soltar ela no chão, não tem força sobre ela, não tem tração. Então você tem que esticar. E aonde que você acha que a tração é maior? Quando o peso aqui no ponto A ele é perpendicular à tração, ou aqui embaixo, quando o peso está no sentido oposto das trações, puxando o balanço para baixo? É embaixo, né? No ponto B. Ah, tá. Então eu tenho que minha força resultante é igual à minha força centrípeta, pelo aquele caso que eu falei lá atrás. No movimento circular uniforme, a força centrípeta é a resultante. E a minha força resultante é entre as duas forças que eu tenho, a tração e o peso. Eu tenho duas trações e como é que eu sei que é 2T menos P e não P menos 2T? A resultante não é centrípeta, não tem que estar virado para o centro da sua circunferência? Ora, se ela tem que estar virada para o centro de circunferência, você tem que pegar as que estão no mesmo sentido que ela, que são, então, as duas trações. Então, fica 2T menos P é igual a força centrípeta. E depois que a gente fizer essa conta, a gente ainda vai colocar mais 25% sobre a tração calculada para achar a tensão de ruptura. Combinado? Bora fazer as contas para a gente ver como é que é? Olha só, eu vou começar meu cálculo dizendo que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Tá feito? No ponto A, quais são as energias que eu tenho? Eu tenho a energia cinética do ponto A, mais a energia potencial gravitacional do ponto A, que é igual à minha energia cinética do ponto B, mais a energia potencial gravitacional do ponto B. Se eu adotar no ponto B o meu nível de referência, significa que minha altura ela é zero no ponto B. Então eu não tenho energia potencial gravitacional, ela vale zero. E como ele chega no ponto mais alto, no ponto A, que é de 90 graus, que ele disse no enunciado do exercício, então eu sei que a minha velocidade é zero, porque ele tem que parar para voltar. Então minha energia cinética ela vai ser zero. O que sobrou? Que a minha energia potencial gravitacional do ponto A é igual à minha energia cinética do ponto B. Então ficará assim, a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A é igual a massa vezes a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2. As massas eu posso simplificar. Como é que ficará então? O 2 passa multiplicando, ficará 2 vezes g vezes a altura igual à velocidade do ponto B ao quadrado. Deixa aqui. Ah, professor, mas e o que eu vou fazer com isso? E por que você começou por aí? Esquenta não, você vai entender aonde eu quero chegar. Do lado de lá, vou reescrever aquilo que a gente encontrou, que é a resultante das forças lá, lembra? Que é a componente das forças resultantes. O que eu tinha escrito lá no slide? Estava escrito assim, ó, 2 vezes a tração menos o peso é igual à força centrípeta. Lembra disso? Então vamos destrinchar isso aqui, ó. 2T menos P é igual. O que é força centrípeta? É a massa vezes a velocidade do ponto B ao quadrado sobre R. Tá vendo aqui, ó, por que eu calculei a velocidade primeiro? Ó? Tá aqui, ela aqui, ó, aqui embaixo. Então é só substituir, vai ficar assim, ó, 2T é a tração que eu quero, né, quando que ela arrebenta. O peso não é massa vezes a gravidade? Então vai ser 24 vezes 10, igual a massa é 24, a velocidade do ponto B é 2GHA, 2 vezes G vezes. Quanto que é H, a altura do ponto A? Se eu usei aqui como meu nível de referência, a altura é meu próprio raio. Então eu vou escrever aqui R. Tudo isso dividido pelo raio. Então esse raio com esse eu posso simplificar. Vai ficar então 2T é igual
24 vezes 2 dá 48. 48 vezes 10 dá 480. O menos 24 vezes 10 dá 240. Passa para lá, passa somando. 240. Quanto que é 480 mais 240? É 720. Igual a 2t. Passo o 2 dividindo, ficará 720 dividido por 2, 360 newtons. Essa é minha força de tração calculada. Mas acabou o exercício? E olha que tem essa alternativa para você marcar lá. Mas terminou? Não terminou, porque essa aqui é a tração calculada. Eu quero a tensão de ruptura, que é 25% a mais. Eu tinha escrito para vocês, lá no outro slide, o seguinte. Eu tinha escrito que a tensão de ruptura vai ser igual à tensão calculada mais 25% dessa tensão calculada. Olha, então agora é só escrever, ó, tensão de ruptura vai ser 360 mais... Quanto que é 25% de 360? É a mesma coisa que dividir por 4, não é? A metade de 360 é 180, de 180 é 90. Então, a minha tensão de ruptura vai ser 360 mais 90, 450 newtons. Gente, essa resolução eu vou deixar no Instagram e no Facebook. Eu abri o canal lá, não estão todas as questões resolvidas lá, são apenas as imagens desses slides que eu faço. Se vocês quiserem baixar lá no Instagram e lá no Facebook, eu vou deixar o link na descrição. Combinado? Qual que será então a nossa resposta? 450 newtons. Gente, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se não entendeu, deixe nos comentários que a gente responde assim que a gente puder. Tá feito? Então, um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.